Com a impressão que seria um bom título para esta mensagem, missões em pouco espaço. E eu depois explicarei o que é que eu quero dizer com isso. Hoje estamos a pensar em missões mundiais e às vezes quando pensamos em missões mundiais a nossa ideia é de repente isso não é comigo, não é? Ficamos logo com a ideia que isso é para aqueles missionários que vão para muitos quilómetros distante da sua própria casa, encarnam outra cultura, etc, etc. E na verdade missões mundiais têm muito a ver para além daquilo que está para longe de nós, está para lá noutro continente qualquer. Mas eu achei interessante porque fiquei movido por aquilo que é o texto de Marcos capítulo 5. Nós não temos muito tempo para considerar esta passagem, mas eu quero convidar-vos à leitura rápida deste texto e leremos primeiro do capítulo 1 até ao capítulo 5, verso 1 ao verso 14, e depois iremos seguir adiante. Esta história por si mesmo fala, diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gadarenos ou Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2000, precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Temos aqui um texto que parece não ter nada a ver com o assunto de hoje, missões mundiais. Mas, meus irmãos, é interessante. Marcos explica melhor esta passagem que Mateus. Mateus explica que havia 2 endemoniados. Mas Marcos vai um pouco mais longe na descrição do texto, na narrativa que ele apresenta. Eu acho, pessoalmente, que Marcos, outra vez, eu não creio, eu acho, está bem? Eu acho que Marcos conheceu pessoalmente este homem que está aqui. Porque a descrição que ele faz, comparado com Mateus, mostra que Marcos possivelmente foi atrás da fonte. Não sabemos ao certo, mas o que é verdade é que o Evangelho, como nós dizemos hoje, o anúncio acerca do amor de Deus, lá em Decápolis, que era uma região de 10 cidades gregas, assim se chama, Decápolis, começou por causa do trabalho deste homem. Eu pessoalmente acho que, se nós quiséssemos ser dinâmicos e pensar em alguma coisa, eu acho que Marcos, quando ele quis escrever, ele é capaz de ir à procura deste homem, porque Mateus não se preocupou tanto. Mateus está a dizer-nos que eram 2 endemoniados que andavam nos sepulcros, mas depois Marcos concentra-se neste homem. E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que uma das coisas que Jesus mais lidou foi com pessoas com este tipo de problemas. Nunca esqueçamos que a nação de Israel teve cerca de 400 anos debaixo de um clima em que não havia profeta, em que a mensagem de Deus não era anunciada publicamente. Os profetas tinham vindo, a mensagem tinha ficado, mas houve 400 anos de silêncio, que assim se chama, em que não houve revelação de Deus. E como vocês sabem, meus irmãos, quando o Evangelho não é anunciado, as trevas tomam conta do espaço. E durante 400 anos as trevas vieram à terra, não é? Não esqueçam que já havia na terra muitas trevas, foi por isso que no nascimento do Senhor Jesus diz que brilhou uma grande luz no céu, não é? E o mundo, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz. Uma das coisas que o Evangelho faz é destruir o poder das trevas, do pecado, do inimigo e toda a ação dele. Por isso encontramos, quando Jesus vem à terra, muita gente emaranhada, possuída por outras trevas.
Por isso não devemos admirar-nos que Jesus, ao defrontar-se com muita gente que apareceu no percurso do seu caminho, havia muita gente com este tipo de problema. E esta história é muito dinâmica, meus irmãos. Talvez não interessasse ao dono daqueles porcos, que perdeu, num momento para o outro, cerca de 2.000 porcos, e isto, em termos económicos, significava muito. Jesus deixou de ser considerado naquela região, e diz o texto que eles lhe pediram para Jesus ir para outro lugar. Mas é interessante que a dinâmica continua, a partir do verso 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com eles, viram um endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os factos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. É por isso que eu digo que Marcos vai um pouco mais longe. Eu acho que ele terá procurado este homem para saber exatamente o que é que tinha acontecido depois, porque Marcos dá-nos este pormenor interessante. Jesus queria continuar, este homem queria continuar na equipa de Jesus. Que interessante. Era um bom lugar para estar. Um homem que tinha sido libertado, o desejo maior que ele tinha era ficar próximo do seu mestre, daquele que o tinha libertado. E, meus irmãos, uma das grandes caminhadas da vida cristã é nós, de facto, nos mantermos perto do Senhor, do nosso Mestre, do nosso Salvador, caminhar com Ele, andar com Ele, reconhecidos do trabalho que Ele tem feito nas nossas próprias vidas. Mas nós sabemos, meus irmãos, que aqui a situação era bem dramática, bem complicada. Aliás, curiosamente, se voltarem atrás uns versículos, os irmãos vão conhecer bem aquela passagem que está a partir do verso 35 do capítulo 4, em que toda a gente conhece quando Jesus acalma a tempestade. Reparem uma coisa interessante. Não se sabe porque é que esta tempestade surge. Não se sabe porque é que, de um momento para o outro, o mar, da Galileia vira revolto. Às vezes tentamos dar uma explicação. Ventos que estão ali, naquele lugar, que às vezes sopram assim, assado, e vêm e provocam tempestades. Eu não vou por aí, meus irmãos. Sabem o que é que está a acontecer no episódio anterior? Jesus está a dormir no barco, atravessando para o outro lado, e de repente uma grande tempestade sem explicação se levanta. Para mim, há muito mais do que simplesmente um episódio da natureza. O que acontece aqui, no meu ponto de vista, é que Satanás, de repente, serve-se de todas as possíveis forças que ele tem, e ele tenta fazer com que Jesus não chegue ao contacto com este homem endemoniado. Diz o texto que o nome dele era Legião. Somos muitos, diz ele. E, meus irmãos, eu acho que Satanás, sabendo o poder de Jesus, procurou de alguma forma impedir que o mestre chegasse a Gadara. Gadara era a capital daquela região de Decápolis, uma cidade bem desenvolvida. Eram cidades gregas que se formaram com um sentido de comunidade diferente do habitual. Era chamada a oikonomia, isto é, o governo das pessoas. Cidades que estavam ali e que nunca o Evangelho tinha chegado lá. Nunca o Senhor, no seu ministério, tinha chegado a Decápolis, que fica do outro lado do rio, ou do outro lado do mar. E é interessante, meus irmãos, porque esta é a história de missões mundiais, de missões nacionais. É que sempre que o inimigo pode, ele impede que a luz do Evangelho entre. E o que aconteceu aqui é que, reparem, a transformação da vida deste homem, pelo facto de ele se ter encontrado com Jesus, foi tal que diz o Evangelho, através de Marcos, que este homem voltou para a sua casa, para a sua região, e anunciou o Evangelho em todas aquelas 10 cidades. Que coisa impressionante! No fundo, para este homem, a sua cidade, ou as suas cidades,
era o seu campo de missão. Onde é que nós queremos chegar com isto hoje? O texto é muito claro para explicar que aquele homem queria estar no conforto do aconchego da presença do Mestre e o Senhor Jesus não lhe o permitiu. Porquê? Porque era fundamental que um homem transformado da maneira como foi não fizesse outra coisa senão ir junto dos seus e anunciar a boa nova de Jesus às pessoas da sua própria terra. Os irmãos estão a pensar assim: mas pastor, o que é que isto tem a ver com missões mundiais? Missões mundiais é ir e anunciar o Evangelho a outras pessoas que estão longe de nós, fora da nossa cultura. O que eu acho, meus irmãos, é que não faz sentido para nós falarmos em missões mundiais se nós não tornarmos aquilo que é mundial, nacional, e aquilo que é nacional, caseiro. Reparem o que é que diz o texto. O Senhor Jesus diz que não permitiu que ele ficasse e disse: vai para a tua casa, para os teus. É por isso que eu digo, missões em pouco espaço. É muito importante, meus irmãos, que cada um de nós se recorde daquilo que tem sido o efeito do Evangelho na nossa própria vida. Eu acho que nós nunca podemos ser missionários em lado algum, perto ou longe, se nós não formos reconhecedores daquilo que tem sido o trabalho de Deus em nós. Alguém chegou a nós, alguém nos anunciou o Evangelho, alguém de alguma forma nos deu uma Bíblia, alguém nos falou do amor de Deus, alguém está por trás de alguém como eu. Há sempre alguém que está por trás de alguém como tu. E quando falamos da fé em Jesus, nós estamos a dizer que essa fé não apareceu de alguma forma, ela apareceu provocada por alguma coisa, algo que Deus tinha para a vida de cada um de nós. Vai para a tua casa, incomoda-me. É mais fácil, de facto, dizer vai pelo mundo do que dizer vai pela tua casa. Jesus estava a dizer a este homem que era importante que a transformação que se deu nele tivesse que ser sentida inicialmente por aqueles que era a família que ele próprio tinha ficado privado. Porque um homem como ele, nas condições em que ele estava, ele tinha deixado a sua família, e reparem, até o próprio espírito imundo diz: não nos tires do nosso país. Que coisa interessante. Há aqui profundidade que não vou explorar agora, meus irmãos. Mas isto para dizer o quê? Cada um de nós esta manhã é desafiado a considerar aquilo que efetivamente é o nosso papel nesta terra e neste mundo. Se tu não começares pelo círculo mais restrito da tua missão, tu nunca chegarás aos confins de onde deves chegar. Uma comunidade como a nossa, se não pensar seriamente naquilo que é a estreiteza da sua missão, nunca alcançará aquilo que é a largueza e a grandeza da sua própria missão. Eu sei que é mais fácil, e às vezes nós ouvimos dizer contribuir para missões como já fizemos agora. É muito fácil o que nós acabamos de fazer, na dimensão do que cada um pode, mas é fácil, é o ato de simplesmente entregar. Às vezes nós nem sabemos para onde é que as nossas ofertas vão. Curiosamente, um dia como este mostra-nos, já ouvimos os ucranianos, mas não só isso. Há muitos projetos missionários que estão a ser apoiados dentro e fora do país. Temos em São Tomé e Príncipe, por exemplo, ao contribuir, estamos a contribuir para diferentes projetos. Mas, meus irmãos, não faz sentido eu chegar aqui esta manhã e apelar os irmãos à bolsa e dizer: os irmãos contribuem, até algumas igrejas põem um grande alvo. Mas, irmãos, eu olhar para este texto e eu fico incomodado para perceber, afinal de contas, eu que fui transformado, precisei da intervenção do Mestre como este homem, se calhar não tão vistosa, se calhar eu próprio acho que não tenho um testemunho assim tão vistoso para falar, para dizer, falar acerca de mim mesmo, mas há uma transformação por trás das pessoas que são discípulos de Jesus, seja ela qual for. E a grande questão é esta: se tu não tomares consciência de que o teu lugar restrito é o que faz o teu lugar maior, então nunca chegarás a ser testemunha do Senhor Jesus. Isto é, se tu não entenderes a missão curta que tu tens para depois entender a missão maior, dificilmente nós sairemos do lugar onde estamos. Apesar de já esta manhã termos dito aqui,
citado o versículo que Jesus nos pede para irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. A verdade aqui é esta: Jesus transforma qualquer pessoa e Ele está disposto a que a mensagem acerca dele destrua o poder das trevas, como aconteceu aqui. E certamente nós sabemos, como tem acontecido muitas vezes, que quando nós temos um propósito e uma missão para levar o amor de Deus a outros, as tempestades acontecem. E elas são provocadas de toda a maneira por circunstâncias que nós às vezes nem sequer imaginamos. Porquê? Porque o inimigo não quer. Ele quer que a legião continue do lado dele. O inimigo quer que as pessoas continuem nas trevas. E nós temos que ser pessoas capazes de fazer com que essa dimensão das trevas se encurte por causa da dimensão da luz que brilha em nós e através de nós, onde quer que Deus queira. A grande pergunta é: será que eu sou consciente de que provavelmente Deus nunca me mandará para longe sem que Ele me peça para eu chegar onde é perto? Será que eu tenho consciência de que existem pessoas no meu lugar de trabalho, na minha escola, na minha família, na minha rede de amigos, na minha rede de negócios até, pessoas que estão nas trevas e precisam do amor de Deus? A maneira como eu faço negócio, a maneira como eu falo, a maneira como eu vivo, a maneira como efetivamente eu estou na vida, a maneira como eu administro o que tenho, tudo isso faz parte do exercício daquilo que eu acredito ser o poder do Evangelho na vida dos outros. Mas ela não pode ter poder na vida dos outros se não tiver na minha própria vida. Vai para a tua casa e anuncia aos teus. O desafio esta manhã é mais do que simplesmente nós pensarmos no mundo inteiro. É pensarmos no espaço, no curto espaço que temos, no espaço que nós ocupamos. Missões em pouco espaço, começando de ti para o outro. Agora deixem-me dizer uma nota muito interessante. Às vezes nós achamos que missões significa na partilha que nós temos com os que não têm fé. Deixem-me chamar aqui a atenção para uma coisa. É muito importante que nós cuidemos a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros no exercício do desenvolvimento de missões. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que missão não é só quando eu estou disposto a lidar com aquele que não tem fé. Missão é também quando eu me presto a poder relacionar-me com aquele que já tem fé, para que eu e aquele que já tem fé possamos chegar a realizar missões. Às vezes nós achamos que missões têm a ver com o empurra para lá, manda aquele. Não, tem a ver comigo. Tem a ver com o que eu sou, com o que eu faço, com a prestação que eu tenho, com o reconhecimento que eu dou pelo facto de ter sido transformado. Marcos ajuda-me a compreender que este homem obedeceu àquilo que o Senhor tinha dito. Ele foi para a sua terra e anunciou o Evangelho em toda aquela região. E sabem, existem registros do avanço do Evangelho naquela região. Resultado que um homem e uma mulher transformado podem, em curto espaço, projetar uma grande obra. É isso que nós devemos estar prontos a fazer esta manhã. Dizer: Senhor, talvez Tu não me deste o mundo inteiro, mas deste-me um curto espaço onde eu posso ser missionário. Podes ser missionário junto dos teus filhos, podes ser missionário junto do teu marido, marido junto da esposa, pai junto de filho, filho junto de pais. O exercício de missões é quando nós estamos a compreender o espaço que ocupamos e a maneira como lidamos com ele. Porque nenhum de nós pode dizer: olha, eu não sou capaz de dominar o mundo, e não somos mesmo. Mas às vezes temos capacidade para dominar o espaço que ocupamos. E é aí que às vezes nós começamos a perder. É no espaço que nós ocupamos que nós perdemos. Por isso, é preciso conquistar o lugar restrito da nossa missão
para depois podermos chegar a alcançar o lugar maior. E o desafio esta manhã é esse. Observa o espaço curto da tua própria missão, a tua casa, os teus familiares, os teus amigos e aqueles que estão, os teus vizinhos e aqueles que estão à tua volta. E pede a Deus que te ajude. Senhor, deixa-me ser uma pessoa que na verdade dá sinais de transformação para eu poder ir para perto dos meus, daqueles que tu tens trazido para a minha própria vida e falar-lhes desse amor maravilhoso de transformação que tu efetuaste em mim. Missões é isto. Começa de ti para lá. De mim para lá. Foi por isso que Atos 1:8, o Senhor Jesus, quando citou esta necessidade de nós irmos por todo o mundo, reparem como é que Ele o fez. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. E depois a explicação através do Espírito vem. Começando em Jerusalém. Essa é a tua casa. Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Eu nunca vi o resultado de uma pedra no charco iniciar-se em sentido contrário àquilo que é a convergência. Isto é assim e não é assim. Missões é isto. É quando a influência da minha vida marca sentidos convergentes, alargando-os de forma a chegar o mais longe possível. É isto que Deus fez com este endemoniado. E é isto que eu creio que Deus pode fazer connosco. Se cada um de nós estiver disposto a dizer: Senhor, eu sou essa pessoa. Não tive uma vida tão grave, não andei pelos sepulcros, mas fui transformado. Fui mudado. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque esta manhã nós somos desafiados a pensar naqueles que estão longe. Mas, Senhor, a nossa oração é, pensando nos que estão longe, começando com os que estão perto. Deus, que cada um de nós esta manhã observe à nossa volta e faça missões de uma forma convergente. Que, Senhor, nós olhemos às pessoas que Tu tens trazido para a nossa vida, àqueles de quem nós temos que dar contas da nossa mordomia, e possamos, Senhor, ter um propósito, um sentido de missão para cada um deles. O que Tu fizeste com este homem surpreende-nos, mas também nos surpreende o que este homem fez contigo. Surpreende-nos a forma milagrosa como Tu salvaste este homem, mas também nos surpreende a forma como Tu usaste este homem para que outros fossem salvos. E é isso que nós pedimos esta manhã para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.